Feche os olhos e imagine que o tempo parou por um instante. Tudo ao redor silenciou. Nenhuma obrigação, nenhum som, nenhum pensamento a pressionar. Apenas o som sutil da sua respiração e um espaço interno que talvez você não visite há muito tempo. Um espaço onde mora uma pergunta que não se cala. Será que essa vida que estou vivendo é realmente minha? Ou apenas um reflexo do que um dia me ensinaram a ser? Talvez você esteja cansado de tentar ser forte, de repetir mantras que parecem não tocar a alma, de vestir um sorriso quando por dentro há apenas um silêncio doído. Talvez você tenha se acostumado com o automático. Acordar, fazer, resolver, repetir, sem perceber que o seu corpo carrega decisões que a sua consciência nunca fez. Bruce Lipton nos lembra que grande parte daquilo que chamamos de vida é, na verdade, um roteiro antigo, impresso em nossas células por experiências, medos e palavras que ouvimos quando ainda nem sabíamos escolher. São crenças invisíveis, programações que conduzem nossos passos como mãos invisíveis num teatro de marionetes. E o mais assustador é que nem percebemos. Mas existe um anseio, um sussurro suave, vindo de dentro que diz: eu quero mais. Mais presença, mais verdade, mais liberdade de ser. É o chamado para despertar. E esse chamado não vem do ego, nem da mente. Ele vem do corpo, daquele espaço entre as células onde mora a consciência esquecida. Bruce Lipton chama isso de epigenética. A possibilidade real de reescrevermos os comandos que dirigem nossa biologia. Não estamos presos ao que herdamos. Podemos transcender, podemos reconstruir. E Joe Dispenza amplia essa visão. Ele nos mostra que quando mente e coração entram em coerência, quando a emoção verdadeira se alinha com um pensamento claro, um novo campo é gerado. Um campo que emana de nós e toca a realidade ao redor. Não é magia, é biologia espiritual, é ciência do invisível. O seu coração emite sinais, o seu cérebro responde. E juntos, eles podem abrir portais de transformação onde antes havia apenas repetição. Essa introdução é um convite para enxergar por trás do véu, para perceber que sua dor não é fracasso, mas sintoma de uma consciência que está despertando. Não estamos aqui para consertar você, porque você não está quebrado. Estamos aqui para lembrar que você é muito mais do que aquilo que te programaram a ser, e que talvez agora seja o momento de sair do piloto automático e tocar de verdade o mistério de estar vivo. Quantas vezes você reagiu antes mesmo de perceber o que estava sentindo? Quantas vezes uma palavra, um olhar ou um gesto te fizeram mergulhar em uma tempestade emocional que parecia maior do que o momento pedia? Às vezes, choramos e não sabemos por quê. Sentimos raiva e não sabemos de onde veio. É como se algo dentro de nós apertasse botões invisíveis que já estavam prontos para disparar. Bruce Lipton nos convida a olhar para isso com profundidade. Essas reações não nascem do agora, mas de padrões antigos, repetidos tantas vezes que se tornaram biológicos. A verdade é que muitas emoções que vivemos não são escolhas conscientes, são programas, são respostas automáticas gravadas em nossa fisiologia, um reflexo direto das crenças que absorvemos, especialmente na infância, quando ainda éramos apenas um campo aberto, vulnerável e receptivo. E é assim que, ao longo dos anos, vamos acumulando currículos bioquímicos, como Lipton diz. Eles assumem o comando silenciosamente. E então, a dor de hoje talvez seja o eco de uma rejeição de ontem. A raiva de agora, o eco de um medo antigo. A sensação de não ser suficiente, o reflexo de um olhar que um dia disse: você não pode. E o mais desafiador é que isso parece tão real, tão verdadeiro, porque o corpo sente. E quando o corpo sente, acreditamos. Mas há algo que pode romper esse ciclo. Algo simples, porém poderoso, o respiro consciente.
Quando uma emoção forte surgir, e ela vai surgir, respire fundo, pare, observe e pergunte a si mesmo com honestidade: essa reação é mesmo minha? Ou é um reflexo de algo que foi instalado em mim muito antes de eu saber escolher? Esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a liberdade. A liberdade de não mais repetir. A liberdade de criar uma nova resposta, uma nova história, um novo caminho. Imagine que dentro de você há uma tempestade. Ela se repete porque um padrão a aciona. Mas você pode, com consciência, encontrar o interruptor interno e desligá-la. E nesse silêncio que surge, você pode começar a ouvir a sua verdade. Às vezes, a vida parece já ter decidido por nós, como se estivéssemos presos a uma linhagem de repetições, as dores dos nossos pais, as crenças herdadas, os limites aprendidos. Há uma sensação sutil e dolorosa de que somos marionetes do destino, condenados a reviver as mesmas histórias com rostos diferentes. Mas Bruce Lipton nos mostra que não é assim. Ele revela que entre uma célula e outra existe um campo invisível. E é nesse espaço, silencioso e vital, que a consciência pode operar. Um campo onde podemos escolher, reprogramar, despertar. É estranho pensar que nossa biologia pode estar ouvindo o que pensamos, mas é exatamente isso que a ciência da epigenética afirma. Suas células não obedecem a um roteiro imutável. Elas respondem, elas escutam, elas sentem. E o que determina essa resposta é o estado de coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você acredita. É nesse ponto que Joe Dispenza se conecta com Lipton. A coerência cria campo. Um campo eletromagnético real que comunica ao corpo a direção da sua alma. E aqui nasce uma prática transformadora. Ao acordar, antes mesmo de tocar o celular ou lembrar dos compromissos, pare por alguns segundos. Feche os olhos, inspire profundamente e faça uma escolha. Não uma escolha mental, mas energética. Escolha, por dentro, como você deseja que seu corpo viva esse dia. Com leveza? Com presença? Com abertura? Sinta isso no peito, não apenas como desejo, mas como decisão vibracional. Porque você não está apenas vivendo num mundo que reage a você. Você é uma estação emissora, uma frequência viva. E tudo o que você emana, pensamentos, emoções, intenções, comunica, molda, constrói. Você pode esperar que o mundo te diga como será seu dia, ou pode enviar um sinal primeiro. Pode ser o criador do campo e não apenas o receptor. É aí que o invisível se torna visível. É aí que a vida começa a responder de outro lugar, porque você deixou de ser marionete e passou a ser maestro. Talvez você já tenha tentado repetir afirmações positivas diante do espelho. Sou forte, sou feliz, está tudo bem. Mas lá no fundo, algo continuava apertando o peito. Uma sensação de que aquelas palavras não estavam aterrissando, como se fossem belas, sim, mas ocas, como se o corpo não acreditasse nelas. E talvez não acreditasse mesmo, porque dizer não é sentir. Pensar não é transformar. A mudança verdadeira não acontece apenas pela repetição, mas pela coerência. Joe Dispenza explica isso com clareza e profundidade. O pensamento, por si só, não é suficiente. Ele precisa ser carregado por uma emoção real. Precisa se enraizar no corpo. Sem essa raiz emocional, o pensamento é apenas uma ideia. E ideias, sozinhas, não tocam as células, não moldam o campo. É por isso que tantas práticas de positividade falham, não porque estejam erradas, mas porque estão desconectadas do sentir. A chave está na qualidade da presença. Ao invés de repetir "eu sou grato", feche os olhos e evoque uma memória que te trouxe gratidão genuína. Sinta a emoção nascer. Deixe que ela preencha o peito. Em seguida, nomeie. Isso é gratidão. E então, respire nessa emoção. Sinta-a no corpo. Mantenha-a viva por alguns minutos, como quem aquece uma chama delicada com as mãos.
É esse calor que muda a vibração. Esse é o caminho da coerência. 1. Evocar uma emoção genuína. 2. Senti-la com o corpo. 3. Sustentá-la no tempo. Essa tríade cria um campo coerente. E esse campo comunica ao universo e ao seu próprio DNA que você está em uma nova frequência de verdade. Agora sim, o corpo escuta. Agora sim, as células entendem. Sem emoção, a frase é: flor sem raiz. Ela até pode parecer bela, mas não floresce. Murcha antes de tocar a terra, porque a alma só acredita naquilo que o corpo consente. Talvez você já tenha se visto tentando parecer bem, mesmo estando em pedaços por dentro. Compartilhando palavras bonitas, frases elevadas, reflexões espirituais, enquanto, silenciosamente, algo dentro de você pedia ajuda. É uma armadilha sutil, a espiritualidade performática. Aquela que se veste de luz, mas teme olhar para as próprias sombras. Aquela que fala em paz, mas tem medo do silêncio. Aquela que publica amor, mas ainda foge da própria dor. Bruce Lipton e os caminhos da psicologia nos lembram: a verdadeira espiritualidade começa quando paramos de representar. Quando deixamos de tentar parecer alguém evoluído e simplesmente nos permitimos ser humanos em transformação. Porque é nesse ponto, onde a consciência encontra o inconsciente, que a cura acontece. Não é na superfície, mas na coragem de mergulhar. Não é na estética, mas na entrega. Quantas vezes usamos palavras de luz para esconder nossas feridas? Quantas vezes sorrimos enquanto o coração gritava em silêncio? Não há erro nisso. Há apenas um convite: parar de fugir, respirar fundo e se perguntar com honestidade: em quais momentos estou representando luz e em quais estou de fato me acolhendo? A prática é simples, mas exige sinceridade. Ao fim do dia, anote 3 momentos em que você sentiu estar encenando uma espiritualidade. Não para se julgar, mas para se ver, para se tocar, para se libertar. Porque muitas vezes usamos máscaras angelicais para esconder a dor. Mas a luz verdadeira, só ilumina aquilo que tem coragem de ser tocado. A espiritualidade não é um palco, é um retorno, um reencontro com o que é real. E o real, às vezes, dói, mas também cura. Há quem acredite que espiritualidade é se afastar do mundo, é meditar em silêncio absoluto, é se desconectar do corpo, da matéria, da rotina. Mas essa ideia, embora sedutora, acaba nos afastando da essência do que viemos viver aqui. Porque o espírito não veio para escapar do corpo. Ele veio para habitá-lo, para sentir, experimentar, aprender através da pele, dos cheiros, dos gestos pequenos. O divino não está apenas no alto das montanhas. Ele também está na poeira da rua, no vapor do café, no olhar distraído de quem se ama. Bruce Lipton e Joe Dispenza nos mostram que corpo e consciência não são opostos, são aliados. Quando estão em coerência, quando vibram juntos, quando respiram no mesmo compasso, algo mágico acontece. O campo se harmoniza, a realidade se alinha, a vida deixa de ser esforço e se torna fluxo. Mas muitas vezes perdemos esse potencial. Buscamos transcendência, mas esquecemos da presença. Achamos que é preciso sair do mundo para encontrar o sagrado, quando, na verdade, o sagrado está escondido nas pequenas coisas. E é por isso que o espírito encarnado, quando desperto, é um milagre, porque ele escolhe viver o ordinário como extraordinário. Ele faz da caminhada um ritual, do silêncio uma oração, do agora um altar. Hoje experimente algo diferente. Escolha uma atividade simples: preparar um chá, regar uma planta, tocar a água com as mãos, e viva isso como um portal. Respire junto com o gesto. Traga presença, traga intenção, traga alma. Essa prática, embora singela, tem poder de reconexão profunda. Porque quando você se entrega por inteiro ao trivial, ele se transforma. É como encontrar o divino escondido na gota de orvalho
em vez de procurá-lo nos cumes das montanhas. Porque o céu talvez esteja muito mais perto do que você imagina. Vai acontecer. Você vai esquecer. Vai reagir como antes. Vai repetir velhos padrões que pensava já ter superado. E quando isso acontecer, talvez uma voz dentro de você diga: tudo isso de novo? Eu falhei. Mas não. Você não falhou. Você chegou mais fundo. Porque toda transformação real passa pelo reaparecimento daquilo que precisa ser curado. Os programas antigos não reaparecem para te punir, eles voltam para serem vistos e, finalmente, liberados. Bruce Lipton nos lembra que o verdadeiro processo de reprogramação acontece exatamente aí, quando mesmo diante do velho padrão, você faz uma nova escolha. Quando, mesmo sentindo o impulso do passado, você pausa, respira e responde diferente. É nesse espaço que a biologia começa a se reescrever. É nesse espaço que a alma assume o leme. Joe Dispenza completa. É a coerência entre o que você pensa, sente e faz que molda o campo em que sua nova vida será cultivada. O coração envia o sinal, o cérebro alinha o comando, e juntos eles criam uma nova realidade interior que inevitavelmente se manifesta do lado de fora. Não de forma mágica, mas real, integrada, enraizada. Por isso, hoje faço um convite, um pacto silencioso com a sua própria consciência. Antes de reagir, respire. Antes de julgar, sinta. Antes de repetir, escolha. Faça da pausa um portal, do silêncio um mestre, do corpo um templo. Redefina as lentes com as quais você vê o mundo, e com isso, verá que o mundo nunca foi o problema. O véu estava por dentro. É como restaurar uma lente antiga, empoeirada. Não para mudar a paisagem, mas para enxergar a radiância que sempre esteve aqui, silenciosa, esperando pelo seu olhar desperto. Que essa mensagem venha como um toque suave na memória. Você nunca esteve separado da vida, apenas adormeceu e agora pode despertar, não de uma vez, mas passo a passo. Respiração a respiração. E se algo dentro de você foi tocado por essa jornada, compartilhe essa mensagem com quem também anda cansado de viver dormindo, com quem precisa lembrar que o milagre não está distante. Ele pulsa no agora, nos detalhes, no simples. E você? O que está pronto para reescrever hoje?